Oi, gente! Hoje aqui no nosso vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito da BNCC para a educação infantil. O que é a BNCC, né? É a Base Nacional Comum Curricular. E o que isso significa? Significa que foi definido um documento norteador para o ensino na educação infantil. Então ficou-se definido um currículo. O que é currículo? Muitas vezes quando a gente fala currículo, as pessoas associam, aquele documento para se pedir um emprego, mas não é isso. O currículo, em se tratando de educação, significa aquele conteúdo, aquelas disciplinas, aquelas experiências que os alunos precisam adquirir no decorrer do seu curso para que se tenha uma formação de qualidade. Então, isso é o currículo na educação. A BNCC é uma novidade para os professores de educação infantil, porque até então esse segmento educacional foi muito deixado de lado, né? Sempre se valorizou mais o ensino fundamental, o médio, o ensino superior. E aí a base veio trazer para a educação infantil um norte do que se fazer, porque até então era algo muito solto, algo muito perdido. Cada instituição de educação infantil se guiava pelo que acreditava, pelo que achava melhor. E aí a base chegou, e a partir desse ano a gente precisa colocar em prática, falando pra gente o que a criança na educação infantil precisa aprender, como ela deve aprender, como os profissionais devem se posicionar, devem se preparar, devem preparar a sua metodologia. Então a base veio dar esse guia para esclarecer um pouco da base. Primeiramente, é necessário que todos tenhamos consciência que ela é dividida em dois eixos principais. São duas pontas assim que norteiam toda a educação infantil que é defendida e exigida pela base, que são as brincadeiras e as interações. Então, segundo a BNCC, que é este documento, tudo que for realizado em se tratando de educação infantil deve sim perpassar as práticas voltadas para o lúdico, que são as brincadeiras, e para as interações. O que são as interações? As vivências, as experiências, o contato com o mundo, com o outro, consigo mesmo, através de explorar esse universo dos sentidos, através de um desenvolvimento integral. Então, entendidos esses dois eixos centrais da BNCC na educação infantil, a gente vem falar um pouquinho dos direitos de aprendizagem, que a BNCC determinou sendo 6 direitos principais. O primeiro direito, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses 6 direitos, eles devem ser garantidos aos nossos alunos para que eles saiam da educação infantil com esses direitos consolidados e bem feitos. Então, aí, a partir daqueles 2 eixos centrais do brincar e do se relacionar, a gente vai explorar e garantir esses direitos para as crianças. Então, percebam que esses direitos passam sempre por questões de relacionamento, de intervenções, de ludicidade. E aí, pessoal, a base aprofunda um pouco mais e, com base nesses direitos, ela define campos de experiência. O que seria isso? Se a gente fosse falar em ensino fundamental, talvez seriam as nossas disciplinas, mas como em educação infantil a gente não consegue e nem pode separar uma disciplina da outra ou nomear uma disciplina ou outra, então a gente chamou, os especialistas da base chamaram de campos de experiência. E o próprio nome já diz, gente, é um campo, não é algo restrito, não é algo fechado, não é algo que não se pode mudar, que é algo restrito, é algo amplo. Então a gente precisa ter primeiramente essa consciência sobre os campos de experiência para depois conhecer cada um deles e explorá-los da melhor forma possível, porque aí ele que vai garantir os direitos e aí as interações e brincadeiras.
bem, quais são esses campos de aprendizagem então? Primeiro, o eu, o outro e o nós, em que a criança vai se conhecer, conhecer o próximo, saber que ela vive em sociedade e ela precisa conviver. Segundo, corpo, gestos e movimentos, psicomotricidade, motricidade fina, motricidade grossa. É hora de explorar o corpo e os sentidos das nossas crianças através desse campo de experiência. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Permitir que a criança conheça o mundo através dos seus olhos, do seu tato, do seu olfato. É oferecer oportunidades de conhecer o mundo, os objetos, os lugares diferentes e fornecer esses subsídios para que ela aprenda. Quarto, escuta, fala, pensamento, imaginação. Esse campo de experiência grita pedindo para se explorar o lúdico, levar as crianças a imaginar, a conhecer, a brincar de faz de conta, a escutar. Linguagem oral e escrita fundamental a ser desenvolvida na educação infantil. Estimular o pensamento, raciocínio lógico. Tudo isso necessário e muito explorado neste campo de experiência. E por fim, o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Trabalhar conceitos matemáticos, noções de raciocínio lógico, calendário, o tempo, o espaço, os lugares, as transformações, tudo que envolve a sociedade como um todo e cada um, a sua família, o seu bairro, a sua rua. Então é hora de explorar as vivências das crianças e deixá-las falar. Então, pessoal, esse foi o resumo para vocês entenderem do que se trata, né? Muito sucintamente a base para a educação infantil. Essas são só as noções introdutórias e principais. A gente tem muito a aprofundar nesse documento que é riquíssimo e que traz muitas contribuições para a educação infantil, né? Então, busquem se informar, se atualizar, conhecer um pouco mais, porque este documento já está em voga e necessita de profissionais que saibam colocá-lo em prática, porque a nossa educação infantil precisa muito de pessoas e profissionais que saibam lidar com o lúdico, com as interações, com as brincadeiras, que são os eixos centrais da BNCC, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham podido conhecer um pouco mais do tema. E no próximo vídeo a gente continua falando de novos assuntos pedagógicos. Se você tem alguma sugestão, algum tema que você queira que eu fale por aqui, deixa aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!